Uma outra notícia aqui que acabou ganhando as manchetes lá dessa visita do Lula na China, e a gente sai dessa análise mais macro de tudo que está acontecendo para algo bem pontual, mas que acabou repercutindo muito e envolve a Janja, a primeira-dama. O presidente Lula reclamou do vazamento de uma conversa com o presidente chinês e com a Janja e disse que era confidencial. O presidente Lula criticou nessa terça-feira o vazamento da conversa que teve com o presidente chinês Xi Jinping com participação da primeira-dama Janja durante o jantar oficial em Pequim. Segundo Lula, o diálogo sobre o TikTok, eles estavam falando sobre o TikTok, que acabou sendo divulgado pela imprensa, era para ser confidencial e restrito aos participantes da comitiva. De acordo com fontes que participaram da reunião, Janja teria pedido a palavra para falar sobre os efeitos nocivos da rede social chinesa, destacando que o algoritmo do TikTok estaria favorecendo o avanço da extrema-direita no Brasil. Alguns membros da comitiva consideraram a postura da primeira-dama inadequada e desrespeitosa, especialmente porque o encontro não previa falas. Disse também que a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Aí o presidente Lula foi questionado pelos jornalistas sobre esse episódio. Vamos ouvir esse trecho aí, por favor. Bom dia, presidente. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. E aí, César? Olha, o sonho da esquerda sempre foi regulamentar as redes sociais. Isso todo mundo sabe. O segundo ponto. O Lula tem esse costume de ir nesses eventos internacionais e levar comitivas enormes. É ministro disso, é ministro daquilo, é a Janja, é não sei quem. São mais empresários e etc. São milhares de pessoas. E nos encontros voltados para os líderes, são voltados para os líderes. Aí quando você tem lá uma primeira-dama que vai se meter numa discussão política, isso é muito gravoso para o país. Então, os países enxergam isso de uma forma cômica, né? Uma primeira-dama causando uma polêmica, uma reunião que é focada somente para líderes. E o segundo ponto é que a esquerda sempre teve esse desejo e esse sonho de regulamentar as redes sociais para tentar calar aqueles que eles consideram de extrema direita,
que muitas vezes não tem nada como extrema-direita, são pessoas de direita, né? E utilizam isso como jogo político. Então, isso é uma extrema vergonha para a política externa brasileira, o que aconteceu. Robert. Essa história do TikTok, né? Primeiro, o TikTok é uma empresa, né? Que atua no Brasil, quer dizer, não tem a ver com o governo chinês, né? E atua livremente no Brasil, né? Então, acho que, de fato, não é um debate diplomático a questão do TikTok, né? E tem atuado, assim como outras redes sociais que atuam, né? Só que é engraçado isso, eu lembrei também do episódio do TikTok nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos quis banir o TikTok lá, né? Para ver como as coisas estão confusas, tá certo? E agora até meio que recuou, disse, não, então pode vender, né? E não é apenas o TikTok, também é a BYD, né? Uma empresa que está se colocando como um grande player global, suplantando, né, a concorrência dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão, da Alemanha, né, e da Inglaterra. E também aconteceu com a Huawei, né? A mesma coisa que os Estados Unidos tentou interferir, né, nos negócios da Huawei nos Estados Unidos. Então, é isso que o mundo meio que virou, não é? Tá certo? Então, quer dizer, os Estados Unidos hoje, ele não é mais o país que era há 10 anos atrás. Não é. Ele não é mais um país do livre comércio, da livre iniciativa, da liberdade plena. Não, ele está interferindo, inclusive impedindo de empresas chinesas se instalarem e comprarem empresas americanas. Então, os Estados Unidos está reagindo à perda de poder que se coloca, né, no presente momento. E eu vejo a China, porque a questão política da China é outra, né? Eu prefiro nem entrar nessa seara, que é um debate comprido, mas o fato é que a China hoje é um país ascendente, né? Claro que não suplantou os Estados Unidos, mas isso pode vir a acontecer, né? E o Brasil não pode fechar as portas. Quer dizer, o governo anterior era um horror. O Brasil apenas tem superávit comercial graças à China. Então, o que eu sempre digo em aula, a gente tem que acender uma luzinha, umas velas para a economia chinesa, porque se a economia chinesa der para trás, a gente vai junto. A gente depende da China atualmente, né? Então, assim, e o governo anterior afrontava a China, criticava, isso sim, né? Tentava impedir, constrangia o Brasil, né? Com crítica, briga em Twitter, com o embaixador da China no Brasil, né? Se metia, isso sim, né, em questões domésticas da China, né? Então, acho que isso não deve ser feito nem com a China, nem com os Estados Unidos, né? Não vamos brigar com cachorro grande. Esses são cachorros grandes, a gente não briga, o Brasil é bem menor. A gente tem que se beneficiar dos que eles podem nos beneficiar, e ambos os países podem nos beneficiar. Lamentavelmente, os Estados Unidos não têm sido cooperativo e a China sim. Então, acho que a gente tem que abraçar a quem quer nos abraçar. O Robert não quis falar da Janja, o Robert. Não era acho que dele, foi um né? erro. Acho que foi um erro, né? Achou que foi um erro também, Robert.